Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero fazer um vídeo falando do diário da gravidez do primeiro trimestre. Eu já tinha gravado esse vídeo, mas agora que eu descobri que são gêmeos, para mim fez mais sentido responder algumas perguntas e falar um pouco mais de como foi o início da gravidez agora. Em primeiro lugar, já estou de 4 meses, então o primeiro trimestre já passou algumas semanas atrás. E eu queria falar mais ou menos como foi, como eu descobri. Teve muita gente que fez algumas perguntas na minha caixinha de perguntas lá no Instagram. Inclusive, se você não segue, é @casaloriginal, vou deixar aqui na tela para vocês. E eu vou responder alguma dessas perguntas que muitas pessoas fizeram que faz sentido responder. Em primeiro lugar, a pergunta que mais fizeram é se foi uma gravidez planejada ou se não foi. Não nessas palavras, mas mais ou menos isso. E sim, a gente fez essa gravidez planejada. Eu usava a DIU desde que o Arthur nasceu. E depois, no final do ano passado, nós decidimos que nesse ano nós queríamos ter filho e eu tirei o DIU. Nunca tive experiência nem de pôr nem de tirar, então para mim foi tranquilo, eu me acostumei bem. E após 2 meses que eu tirei, eu já engravidei. Então sim, foi uma gravidez completamente planejada, assim como o do Arthur, o dos gêmeos ou das gêmeas, que a gente ainda não sabe o sexo, também foi planejado. Eu acho importante falar sobre isso porque, mesmo que uma criança não seja planejada, ela é sempre muito bem-vinda porque é uma vida e foi Deus que nos deu. Mas, dentro do possível, a gente tenta se planejar, não esperando o perfeito, esperando você ter a casa perfeita, o carro perfeito, o trabalho perfeito para ter filhos. A gente não acredita muito nisso, talvez no início do casamento pensávamos assim, mas hoje em dia a gente não acha que você precisa ter tudo que você imagina para poder ter um filho. Aí eu e o Felipe, a gente acredita que família é sim um projeto de Deus e os filhos trazem muita prosperidade, tanto no Arthur quanto agora nos gêmeos, a gente tem certeza que vai ser uma época maravilhosa. Por exemplo, quando eu e o Felipe nos casamos, há 10 anos atrás exatamente, que a gente fez mês passado 10 anos, nós falamos que depois de 3 anos nós gostaríamos de pensar em ter filhos. Mais ou menos quando nós fizemos 4, 5 anos, nós viemos para Portugal. Então a gente falou, olha, agora não dá para ter filho aqui em Portugal. Por quê? Porque eu já tinha pesquisado no Brasil como é ter filho aqui, como faz para a criança nascer portuguesa e não brasileira. E a gente tinha feito todo esse processo de pesquisa. A gente falou assim: a gente tem 2 anos para ficar aqui em Portugal, para trabalhar, para viajar, fazer o que a gente quiser só como casal. Depois de 2 anos a gente pensa na gravidez. E foi exatamente assim que a gente fez. Passamos 2 anos, quando completamos 2 anos, eu engravidei em janeiro, logo do ano seguinte. Então a gente acredita que quando você tem casal, você está em 2, você constrói as coisas muito mais fácil, muito melhor, é muito mais legal você conquistar as coisas em 2 do que em um só. E outra pergunta que fizeram também é como eu descobri. Eu acredito que quando é a segunda gravidez, a gente já tem mais ou menos noção de como começa e como termina mais ou menos uma gravidez. Na primeira eu tinha muita dúvida, muito receio, muito medo de 1 zilhão de coisas, porque é um universo muito diferente. Então eu senti basicamente os mesmos sintomas da gravidez do Arthur. Eu tive um olfato muito apurado, que ainda está, inclusive. E também muito sono, muito sono. Que às vezes eu ainda sinto sono, mas muito menos do que no início. No início eu tinha que dormir no mínimo 2 horas de tarde todos os dias, senão eu ficava morta. Então eu comecei a sentir muito sono na semana que eu descobri a gravidez. E na sexta-feira eu tava sentindo muito cheiro, eu tava até inclusive fazendo uma dieta aqui em casa cetogênica. E eu sentia muito cheiro de ovo na pia, e limpei a cozinha, olhei a geladeira, olhei tudo e nada do ovo. E depois do almoço comecei a sentir cheiro de bolo assando. Eu falei, mas quem que assa bolo meio-dia? E minhas vizinhas não são de assar bolo. E eu sentindo muito cheiro de bolo, e naquela tarde eu senti muito sono, eu tinha sentido sono no dia anterior. E sexta-feira eu fui dormir e fiquei pensando, eu acho que eu tô grávida. Porque eu já tive esses sintomas e foi na gravidez do Arthur. Então, os primeiros sintomas para mim foram olfato e sono. Muito sono, muito sono. Eu acredito que foi mais sono do que na gravidez do Arthur. Eu não sei porque eram 2, eu já não sabia. No início eu não sabia que eram gêmeos. Mas assim, foi bem, foi bem corrido, assim, essa questão de sentir sono. E na sexta-feira eu fui dormir, isso aí é a noite toda que eu tava grávida. Eu acho que provavelmente porque eu fiquei pensando nisso. E no sábado de manhã eu já tinha comprado um teste de farmácia, um kit com 3 testes. E eu tinha um teste guardado no banheiro. Eu falei assim, vou fazer o teste. Eu acordei cedo, sozinha, casa todo mundo dormindo. E eu fiz xixi no teste, fui tomar um copo d'água. E assim que eu voltei, já tinha os 2 risquinhos bem fortes no teste. E eu falei, Deus, muito obrigada, é isso mesmo, estou grávida. E naquele mesmo dia de manhã eu contei pro Felipe, teve muita gente que perguntou como que eu contei.
como que eu descobri, como que eu contei, como que o Arthur ou o Felipe reagiram. E, assim, eu gostaria de ter feito uma surpresa maior, mas como eu tava muito feliz e ansiosa por contar, o que é normal, no do Arthur eu consegui fazer uma caixinha, um presentinho pro Arthur. Quem nos segue desde essa época lembra. Mas dessa vez eu resolvi fazer diferente. Eu tentei filmar, mas não deu muito certo, então vai ficar apenas no que eu vou dizer pra vocês. Basicamente, a gente sentou aqui no chão da sala, logo que a gente acordou. A gente sempre faz uma oração junta e eu pedi para que fosse no chão, porque eu tentei gravar, mas não deu. E o Felipe orou, o Arthur queria orar, e acabou que não fez a oração dele. O Felipe orou e eu encerrei a oração, que normalmente não é assim que acontece. E eu orei, falei, obrigado a Deus por esse dia, não sei o quê. E no final eu falei assim, abençoa o papai, que a gente sempre ora assim, né? A mamãe, o Arthur e o bebê que tá na barriga da mamãe. Na época eu achei que era um, né? Não sabia que eram dois. E daí o Felipe, ai, você tá grávida. Aí a gente se abraçou, beijou. O Arthur ficou assim com aquela cara, tipo, o que é grávida? Ele nem sabe o que significa essa palavra. E a gente se abraçou e ficou muito feliz, tomamos café. Naquele mesmo dia a gente fez umas fotos. Eu vou botar uma foto aqui pra vocês. Foi a única foto que a gente conseguiu fazer nós três. Nós quatro, nós cinco, na realidade. E a gente contou pra família no mesmo dia. E depois a gente fez um churrasco aqui em casa, acho que foi, e a gente contou para os nossos amigos aqui de Portugal, as pessoas mais próximas, né? Na outra semana, se eu não me engano. Então, assim, a gente contou para poucas pessoas no início, só para quem é bem próximo. E depois que eu completei 13 meses, eu contei na internet. E logo depois que eu contei sobre a gravidez nas redes sociais, achando que era um, né, que a gente não sabia, a gente foi fazer ecografia. Então teve muita gente que perguntou como eu descobri, então poucas pessoas sabem, só quem perguntou, mas muita gente me pergunta. Basicamente a gente não sabia, não esperava, eu sempre achei o máximo a ideia de gêmeos, mas nunca cogitei que poderia acontecer conosco, né? Então nós chegamos no hospital para fazer ecografia e demorou bastante o atendimento naquele dia, por mais que era por hora marcada, eu percebi que era por ordem de chegada. E tinha muitas grávidas, né? Então, tava dando um horário para buscar o Arthur, o Felipe saiu para buscar ele na escolinha, eu fiquei ali, falei, quando eu entrar, se você não tiver chegado, eu vou estar aqui, ou se eu tiver chegado, eu aviso qual é o consultório que eu entrei. E eu entrei, logo que eu entrei, o Felipe avisou que chegou, mas como o hospital é grande, até ele dar a volta e entrar onde a gente tava, demorou um bocadinho. Então, quando eu entrei na sala, eu entrei sozinha. O médico perguntou se era a primeira ultrassom dessa gravidez, eu falei que sim. E aquela história, né? Apaga a luz, coloca o gel na barriga, aquela coisa normal. E assim que ele colocou o negocinho, que eu esqueci o nome, na barriga, eu vi 2 bolinhas. Mas eu fiquei quieta, pensei, não é tão grande para ser a bundinha e a cabecinha. Mas também não sabia o que era, né? Fiquei quieta. E logo que ele começou, ele falou assim, olhou. Ele, veja só, mamãe. Eu estou vendo 2 cabecitas. E na hora que ele foi, eu comecei a rir. E quando você ri, a barriga treme. E ele falava assim, eu preciso que a senhora pare de rir para poder ver os bebês. Eu falei, você tem certeza, doutor? Porque é uma coisa inesperada. E ele colocou de um lado da barriga e falou assim, aqui tem um. Daí passou pro outro lado e falou, aqui tem outro. Daí ele ficou ali olhando, daí logo que ele falou isso, o Felipe chegou com o Arthur na sala. E eu olhei pra trás, rindo, ainda tava rindo um pouco. Falei assim, você tá preparado pra ser pai de 3? E daí o Felipe já tava com aquela cara assim, meio apavorada. E ele, são trigêmeos? Eu falei assim, não, são gêmeos. Porque já tem o Arthur. E eu vi que ele ficou bem assim, nervoso na hora, ficou meio sem reação. E eu também tava rindo, assim, pra nós era novidade. E ele ficou lá um tempão olhando os bebês. E como foi também na gravidez do Arthur, os médicos são muito sucintos e diretos. Então eu já tô acostumada, não acho que são frios, que são nada disso. Então ele só fica olhando, ó, aqui tem mão, tem perna, tem braço, tem os dedinhos. Então ele falou tudo e falou assim, doutor, são duas crianças saudáveis, perfeitas? Dele sim, são 2 crianças completamente formadas e saudáveis. Dentro do esperado, lá dos parâmetros, dentro dos números. E para nós, isso é o que mais importa. Você tá com saúde, você tá bem formado, tá tudo certo. Então ele imprimiu um papel, né, com a ecografia dos 2 bebês, falou que é uma gestação gemilar. Na hora mesmo ele falou assim, é uma gestação que não vai até 40 semanas, provavelmente vai com 7, 8 meses. E tem que ser cesárea, mas você é jovem, falou algumas coisas para nós. E você tem que ser seguida todos os meses com ecografia. Então essa para mim tem sido a maior diferença
Na gravidez do Arthur, quer dizer, na gravidez normal, aqui em Portugal, é uma ecografia por trimestre. Ou seja, são 3 ecografias. Talvez lá no final eles façam mais uma, mas depende muito da situação, depende do bebê, da mamãe e muita coisa. Então eu já saí dali com uma guia, já fui lá na recepção e já pedi para eles fazerem uma marcação para a próxima consulta, que inclusive é a semana que vem. Espero eu que consiga ver o sexo das crianças. E a gente já foi fazer um acompanhamento também. Eu já fui agora em julho fazer um acompanhamento com a médica. E são 2 médicas especialistas em gêmeos, ali no Hospital de Guimarães, onde eu estou sendo seguida. Eu estava pensando em fazer um segmento dessa gravidez no particular, para eu poder ter essa noção de como é o público particular, porque no Arthur eu fiz só no público, mas também do Arthur era pandemia, era outro cenário, assim, um pouco diferente do que é hoje em dia, graças a Deus. Então a médica falou assim: olha, eu conheci elas já faz umas 2, 3 semanas mais ou menos. Foi logo depois que eu fiz essa ecografia que eu descobri que eram gêmeos. E eu vou ser seguida com essas 2 médicas, que são especialistas em gêmeos, até o final da gravidez. E eu conheci uma das médicas bem rapidamente, ela cumprimentou e precisou sair, e a outra ficou comigo. Então foi quase 1 hora de consulta e eu achei muito engraçado, porque eu lembro que na gravidez do Arthur eu tinha muitas dúvidas, né? O que é normal, meu primeiro filho, primeira gravidez. E eu fiz uma listinha de perguntas que eu tinha, de dúvidas. E quando eu cheguei na 3ª pergunta, a médica me olhou com uma cara assim, tipo, você vai realmente ficar lendo essa lista pra mim? E eu na hora fiquei muito constrangida. Nem era obstetra, aquelas ali são 2 médicas obstetras. Era médico de família, mas eu queria fazer algumas perguntas, porque era a minha primeira consulta. E eu fiquei constrangida e parei de fazer as perguntas e preferi eu mesma pesquisar e perguntar pra quem já teve filho e deixei aquilo quieto. E nessa consulta ela falou se eu já sabia, se eu tinha gêmeos. Ela fez muitas perguntas se eu tinha gêmeos na família. Eu falei que sim, tinha um casal de tios. E ela foi preenchendo todo o caderninho da grávida, preenchendo no sistema. Fez perguntas sobre mim, sobre o Felipe, sobre o Arthur, sobre 1 milhão de coisas. E ela falou assim, se você tiver dúvidas no decorrer das semanas, você vai anotando no papel e traz pra mim na próxima consulta, que a gente conversa sobre todas as dúvidas. E na hora eu olhei assim pra ela e foi assim, que diferente. Falei, tá bom. A médica era muito querida mesmo, as 2. E ela fez ecografia também, tanto que eu não estava esperando que ela ia fazer ecografia, porque estava marcado consulta. E quando é consulta, é só consulta, né? E daí eu conversei sobre alguns incômodos que eu estava tendo durante a gravidez. Ela me ajudou, passou alguns remédios. Inclusive, um dos sintomas que eu tive muito, até ontem, foi muito vômito. Além de muito sono, o sono já diminuiu, mas eu tive muito enjoo e vômito. Tinha dias que eu vomitava 7, 8 vezes ao dia. E tava bem difícil, então eu perdi aí quase 6 quilos, segundo o que a médica pesou. E ela disse que isso não é bom, porque são 2 bebês, você tem que se alimentar. Eu falei, doutora, eu tento, mas eu vomito. A luta diária da grávida. Então ela me passou um monte de remédio para tomar. E o Nalcef, que é um remédio que vende aqui para grávidas, que é o único que tem para vômitos. A outra médica disse que era só para tomar em SOS, quando eu me sentisse enjoada, e ela já disse o contrário. Não, você vai tomar 4 por dia, um de manhã, um de tarde, 2 de noite. Todos os dias, até acabar as 2 caixas. E eu fiquei meio assim, falei, nossa, mas pode, doutora? Pode, porque ela falou assim, você tem que se alimentar bem, você não tá conseguindo parar. E ela falou que isso não era bom. Eu falei, tá bom. Daí ela deu umas outras vitaminas, deu Gestacare, deu várias vitaminas. E também um remédio para evitar a pré-eclâmpsia, que é muito comum na gravidez de gêmeos. Eu sei que é comum para qualquer gravidez, mas na gravidez de gêmeos ela diz que é mais comum. E nessa consulta também ela quis ver alguns níveis de ferro, que eu tô quase com anemia, quis ver algumas outras coisas. E ali mesmo no hospital, só saí de uma porta e entrei em outra, era uma sala de enfermeiras para tirar sangue. Eu achei que ela ia me dar uma guia, eu teria que ir no laboratório, fazer como normalmente é. E ali na mesma hora ela já fez, tirou o sangue, fez um monte de pergunta. E ela disse que eu teria que cuidar com açúcar, o que pra mim tá sendo fácil porque eu tô gostando um pouco de coisas doces, o que não é normal porque eu gosto de doce. E também com a pressão alta. Então ela falou assim, são 2 fatores bem comuns em gravidez de gêmeos, então você tem que cuidar. E ela falou que muito provavelmente também vai ter que ser cesárea. E no início eu fiquei bem balançada com essa história de cesárea, porque eu queria que fosse normal, assim como foi do Arthur. Mas, todavia, eu pesquisei muito na internet, tem muito conteúdo aqui no YouTube, e eu percebi que com os são gêmeos verdadeiros, univitelinos, acho que fala no Brasil, aqui eles chamam de gêmeos verdadeiros, são idênticos. Eles são 2 bebês em uma placenta.
Então, ela disse que é muito difícil você conseguir um parto normal. E eu já li sobre isso também. E pesquisando sobre a questão do parto cesárea, para você ter um parto normal de gêmeos idênticos, tem que estar os dois encaixados, de cabeça para baixo, o mais pesado por baixo. E é humanamente impossível dentro da barriga da mulher ficar duas crianças assim encaixadas. Normalmente quando um tá, o outro tá deitado. Então, provavelmente se fosse normal, o primeiro sai normal e o segundo teria que ser uma cesárea de emergência, o que não é algo bom. Então é mais fácil fazer um corte e tirar os dois seguros do que ficar nessa tentativa de quero normal e dar ruim, né? Então já pesquisei muito o que é uma cesárea, já estou mais tranquila, já entendi que pode ser a melhor opção, que são médicos preparados e que eu não preciso ter medo, basicamente. Então, seguindo agora essas dicas que a médica me deu, ela falou para comer coisa com ferro, cozinhar em panela de ferro, tomar minhas vitaminas, tomar meus remédios todos certinhos que eu tô tomando, os vômitos diminuíram. Diminuíram a que ponto? A ponto de ser um dia sim, dia não. E essa semana eu consegui fazer 3 dias seguidos de não. Ontem, infelizmente, esqueci de comer a refeição da tarde, o lanchinho da tarde, e dei na hora da janta eu vomitei. Mas foi por descuido meu. Eu já percebi que eu tenho que comer de 3 em 3 horas, mesmo que eu não sinta fome, porque senão quando eu for comer a próxima refeição eu vomito. E eu vomitava muito. Então eu coloquei despertador no meu celular, a cada 3 horas ele toca e eu como e assim eu não vomito. Tem funcionado, eu tô bem feliz, que eu me sinto mais bem disposta. Sinto menos sono, acho que eu tenho vontade de dormir de tarde ou dormir mais cedo 1 ou 2 vezes na semana apenas. E também nos casamentos, nos eventos que a gente faz, eu tenho me sentido muito bem disposta, o que pra mim é muito bom, muito positivo, porque casamento é um evento que a gente anda muito, se movimenta muito, e agora que é verão, é muito cansativo você ficar andando no verão. Mas tem funcionado muito bem, fiz todos os casamentos, passei super bem, tô muito feliz com isso. E por último, assim, pra encerrar, teve muita gente que perguntou em relação ao Arthur, em relação à casa, em relação à ajuda. Assim, o Arthur, ele vai fazer 3 anos daqui mais ou menos 2 meses. Então, assim, ele é um bebê ainda. Então, ele não tem muita noção do que é 2 bebês dentro da nossa casa. Ele vê a barriga, ele fala com os bebês, ele dá boa noite, dá bom dia, ele interage dentro do que ele consegue, mas assim, eu não sei até que ponto ele entende que tem 2 bebês e que em breve nós vamos ser 5 e não 3. Mas ele fala que tem 2, tem muitos bebês na barriga da mamãe. Então ele fala algumas coisas, mas assim, eu não sei até que ponto ele percebe. Eu acredito que ele só vai entender bem quando ele já tiver nascido, tiver aqui fora da barriga, no colo, podendo tocar na criança, daí eu acho que ele vai ter mais noção. Mas ele recebe muito bem a ideia, ele gosta muito de bebê pequeno desde sempre, sempre foi muito carinhoso. Então tem tudo para dar certo, eu não tenho medo disso não. Eu acho que no início da gravidez eu ficava muito com receio assim, ai, como que vai ser? Eu com um bebezinho pequeno e o Arthur vai querer colo? Eu não sei para quem que eu dou colo, se os dois chorar ao mesmo tempo, o que que eu faço? A gente fica nessa indecisão de, né, o que fazer, como fazer. Mas eu ouvi uma vez uma frase de uma pessoa que eu não lembro quem, que falou assim, você só vai saber ser mãe de 2 quando você é só de 1, sendo mãe de 2 no dia a dia, que no meu caso vai ser 3. Então, eu não vou ficar com os gêmeos ao mesmo tempo, o tempo todo no colo. A gente quer envolver ele assim o máximo possível na rotina dos bebês, para dar banho, trocar, enfim, fazer o que puder, envolver ele para ele se sentir útil, ele gosta de ajudar. Então eu tenho pesquisado um pouco assim do que fazer quando nascer as crianças, para que ele se sinta amado do mesmo jeito e que tudo dê certo aqui em família. Agora em relação ao enxoval e a casa, a gente ainda tá pensando muito, mas muito provavelmente os gêmeos vão ficar no nosso quarto com a gente de noite, porque tem que mamar e tudo mais. E depois, quando eles estiverem dormindo a noite toda, penso eu que ficará no mesmo quarto do Arthur. Claro que a gente vai ter que fazer algumas adaptações, eu vou ter que comprar um guarda-roupa para ele agora, eu vou ter que mudar algumas coisas. A cômoda do nosso quarto provavelmente vai ficar para os gêmeos, a gente vai ter que reorganizar nossas roupas. Então, assim, eu não tenho muito medo, eu acho que quem cria 1, cria 2, cria 3 com muita tranquilidade. É só essa logística de quartos, a gente tem 3 quartos hoje nessa casa, um é do escritório, um é nosso e um outro do Arthur. A gente vai manter assim por enquanto, porque para nós funciona e eu acredito que vai funcionar no futuro. Se no futuro a gente vê que o quarto do Arthur fica apertado para 3 crianças, a gente transforma o escritório num quarto e o escritório vai para um escritório fora de casa, se for o caso. Mas como ainda é muito recente, eu acredito que não tem necessidade da gente se preocupar muito com isso. Eu ainda não comprei quase nada, para não dizer que foi nada. Eu comprei 3 meias,
E eu fiz uma compra ontem, quando chegar eu vou tentar mostrar pra vocês, com alguns bodezinhos pré-natal? Recém-nascido, não, prematuro, lembrei o nome. Que é bem difícil encontrar, assim, nas lojas você encontra de 0 a 3, eu preciso que seja menos que 0, vamos dizer assim. Aqui as roupas começam com 56 centímetros e eu precisava que fosse um pouquinho menos que 56. Então eu achei 45, 48 e 50. Comprei bem pouco, mas só pra gente ter alguma coisa de prematuro. E eu tenho roupas do Arthur guardado, mas tenho de 6 meses em diante, que o que eu tinha antes eu dei. E também, se forem 2 meninas, não dá pra aproveitar tudo. Dá pra aproveitar alguma coisa, mas não tudo. E é tudo de uma criança só, né? Não vai ser de 2. Não pretendo vestir 100% igual. Acredito que a mesma roupa, mas em cores diferentes. Então, eu já estive falando com pais de gêmeos aqui em Portugal. Porque aqui em Portugal também, pra quem não sabe, é muito comum ter filho, mas eu já falo sobre isso. Filhos gêmeos. Eu tive num batizado esses dias e tinha 2 meninas idênticas. Com o quê? 4 anos, mais ou menos. E eu não consegui distinguir quem era quem, obviamente, que eu tinha acabado de conhecer, mas eu perguntei para os pais se eles sabiam distinguir quem era quem. Porque a minha esperança é, os pais sabem, porque os tios, as pessoas ao redor, não tem muito como discernir, e os pais falaram, não, a gente confunde elas o tempo todo. E a mãe falou assim, não, a fulaninha tem um rosto mais redondo. E hoje ela tá com um machucadinho no rosto e também fica um pouquinho mais fácil de distinguir, mas elas estavam vestidas exatamente iguais, cabelo, roupa, calçado. E ela, se você vê as duas correndo, elas não param quietas, que é normal. Eu não conseguia distinguir. E o pai olhava muito e falou, eu acho que aquela lá é tal. E a mãe já conseguiu falar em relação ao rosto, né, a característica. Depois, quando eu fui editar as fotos, eu realmente tirei uma foto delas paradinha, uma do lado da outra, que foi o único momento que eu consegui olhar para as duas ao mesmo tempo. E uma delas realmente tinha um rostinho mais redondo, sem contar a marquinha que ela tinha feito machucado. Mas eu percebi que ela tinha um rostinho mais redondo, mas eu só percebi porque estava parada na foto. No dia a dia, ali na hora, eu não consegui ver. Então a gente fica meio com esse receio de, meu Deus, será que a gente vai saber distinguir? Não sei. Eu penso que se fosse 2 meninas, eu colocaria a pulseirinha em uma delas. Se for 2 meninas, eu ainda não sei fazer com caneta, o Felipe falou, uma tatuagem provisória na mão. Não sei, mas eu não tenho muito medo disso, mas eu não quero vestir iguais com as mesmas cores quando eles crescerem, porque eu acho que não faz muito sentido, assim, o mesmo modelo, mas em cores diferentes, sim. E outra coisa que os pais falaram é que se você vê um sozinho parado, se o outro tá longe, você não sabia distinguir quem era quem. E outra pessoa me falou que quando eles crescem, eles criam a personalidade deles, que por mais que sejam gêmeos idênticos, eles são diferentes, né? Então, às vezes, a forma de falar, a forma de brincar, a forma de reagir, cada um tem o seu jeito. Então, mas isso também é quando a criança já fala, já é maior. Porque quando é bebê, só dorme e mama o tempo todo. Então, acho que quando é bebê é mais difícil, mas também não tenho medo disso, não. E para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, que eu já falei bastante, a nossa família vai vir para Portugal. A minha mãe já está com a passagem comprada para final de outubro e ela fica até final de janeiro, que são 3 meses. Dependendo como for, a gente estende para ela ficar um bocadinho mais. Mas por enquanto são 3 meses. A minha irmã também está grávida de 1 mês a mais que eu, mas é um bebezinho só, então nós estamos grávidas quase ao mesmo tempo e minha mãe vai vir para me ajudar e depois para ajudar ela. Então acabou que ficou uma logística boa para todo mundo. Meus sogros também vão vir mais para o final de novembro, início de dezembro e vão ficar até janeiro. Então vai ser essa ajuda, vai ser um Natal bem cheio, bem diferente do que eu tinha imaginado, mas também não imaginei que eu estaria grávida de 2, que minha irmã também estaria grávida. Então vai ser um Natal bem especial em família, não sei ainda como vai ser. Já me perguntaram, eu falei assim, não quero pensar em Natal ainda, vamos um passinho de cada vez, a gente tem muita coisa para organizar. Em relação ao enxoval, a gente quer comprar algumas coisas aqui para casa para facilitar, principalmente quando a nossa família for embora, porque quando for embora é só nós 5 e a gente tem que se virar. Então, comprar máquina de lavar louça, comprar uma roupa, uma lavadora, uma secadora de roupa e algumas coisinhas assim para nos facilitar, robozinho, algumas coisas assim para limpar a casa, porque eu acho que isso facilita, né? Tanto na parte de enxoval, você não precisa ter um enxoval gigantesco com tudo dobrado, porque você lava e seca e no mesmo dia você já tem a roupa. Isso facilita muito, principalmente no inverno, como eles vão nascer no inverno. Eu acredito que isso vai ajudar muito. E eu acho que é isso. Eu fiz mais ou menos um resumo do primeiro trimestre. Já estou no 4º mês. Semana que vem tem uma ecografia. Vamos tentar ver o sexo. Porque na última consulta estava um em cima do outro e foi bem difícil. A médica não conseguiu ver. Ela falou assim, olha, até poderia chutar que é o sexo X ou Y, mas
Eu prefiro que você veja na próxima, que vai ter mais certeza, eles já vão estar mais bem informados, maiores e tal. Ainda não sinto eles mexer, mas eu acredito que na próxima ecografia a gente já consiga ver. E o que eu for comprando, o que eu for fazendo, conforme o tempo que eu for fazendo de mudança, eu vou tentar gravar pra vocês. Aqui eu tô fazendo um formato mais resumão, mais diário mesmo, no primeiro trimestre da gravidez. Mas nos próximos vídeos eu quero mostrar um bocadinho das coisas que eu comprei ou das coisas que eu vou fazer. E o que eu consegui de dicas também de mala, maternidade, de mala do bebê, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você tem mais alguma dúvida, deixa aí no comentário, eu vou dar uma lida, vou tentar responder. Quem sabe no próximo vídeo eu falo um pouquinho mais sobre as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!